E aí, Marciana, pode ou não pode convidar um cara pra sair? Ah, te peguei, né? Um monte de gente vai dizer que não, que mulher não faz isso e tal. Bom, há controvérsias e eu vou explicar isso tudo hoje pra você. Mas antes, vou te convidar. Primeiro, deixa seu like aí, né? Mereço, mereço. E me segue lá, ó, Instagram, Mulher de Marte Coach, tem dicas sempre lá. Inclusive tem caixinha de perguntas, você pode esclarecer dúvidas comigo diretamente através da caixinha de pergunta e muito mais que eu vou esclarecer lá pra você. Então, chama ou não chama? Você vai ver que tem situações, sempre tem situações, né? Contextos. E é isso que você vai ter que avaliar para saber se você deve chamar ou não. Bom, mas vamos lá. Existem homens que realmente não é legal você chamar. Esses homens são aqueles caras muito masculinos, que gostam de cortejar e tal. Eles estão em falta, então tranquilo, né? Dificilmente você vai encontrar com um deles, então você descarte. Outro que você deve evitar é o que se acha. O que se acha, ele às vezes quer sair com você, mas a vontade dele de não dizer que tá por baixo é tão grande que às vezes ele vai arrumar desculpa, ou ele vai achar que aquilo tudo era fácil demais e depois ainda vai jogar na sua cara. Então, com esse também não. Um cara que você ou você chama ou não sai é o tímido. O tímido, o inseguro, ele é muito difícil de você conseguir sair com ele. O que você pode fazer é chamar, porém, vai sondando se ele pode. Vê antes se é o dia que ele pode. Claro, não é certeza, mas pra você ter uma ideia, por exemplo, se o cara trabalha muito segunda a sexta, sei lá, trabalha de noite, você vai chamar ele naquele dia, durante a semana? Não. Mas às vezes ele trabalha no final de semana mais. E saiba diferenciar o preguiçoso do tímido, porque é bem diferente. O preguiçoso, tudo pra ele é um problema, tá? Tem muito cara que faz isso, de ser preguiçoso até o primeiro encontro. Ou o contrário, o cara não é preguiçoso depois do primeiro encontro ou primeiro sexo, o cara passa a ser, mas na verdade é porque perdeu o interesse. Mas saiba diferenciar, tá? O preguiçoso também você pode evitar. Agora, o tímido não, o tímido, ele não tem coragem, porque ele tem medo mesmo de tomar um toco, de ser rejeitado, de você enrolar e não ir e tal. Ele tem esse medo. Então, ele prefere, né? Na verdade, muitos homens preferem que você chame verbalmente, mas na prática, com o tímido, se você não fizer isso, não vai rolar. Não vai rolar. Então, você viu que vocês já estão conversando, já tem um tempinho ali, umas semanas, máximo uns 2 meses, pode chamar. Esse tipo, com certeza. Se você não chamar, não vai. Aliás, não para com esse papo de, o cara tem que ser homem. O tímido, ele não vai agir como um homem nesse sentido, tá? Ele pode agir pagando conta e tal, mas nesse ponto de chamar, ele não vai fazer, porque ele tem muita vergonha. Bom, tá, Jelly, já me falou o que eu devo chamar e o que eu não devo nunca chamar. E os homens mais comuns, que não são nem um lado nem outro? Esses homens, é, pode sim, pode chamar, desde que você já tenha percebido o interesse dele. E veja bem, tem cara que acha que você é simpática com todo mundo, por exemplo. E não é porque você está conversando com ele que você tem interesse nele. Entende? Então, se você não chamar, o cara realmente não percebe. Tem cara que tem medo, assim, de. Ele não tem medo da rejeição, mas ele não quer ser invasivo, ele não quer ser entrão. Tem muito cara assim hoje em dia. Então, você tem que pensar nesses também, tá? Então, com um cara normal, mediano, também tá vendo que já tá conversando há um tempo, às vezes só falta aquele empurrãozinho, ok. O que que você não deve fazer, independente do cara? Ficar insistindo. Chamou o cara, nem que era pra chamar, não era pra chamar, ou o cara que era pra chamar, e o cara fingiu que não, né, escorregou e tal. Para, tá? Muitas vezes, se você cobrar, você vai ver que o cara vai falar assim: ai, eu achei que você estava falando de brincadeira, ou então aquele dia choveu. Ele começa um monte de desculpa, tá? Então nem cobra, porque você já sabe que ele vai dar uma de desentendido. Sempre vai ser assim. Agora, se você tem certeza que você chamou foi de uma maneira clara, nem esquenta a sua cabeça, não, tá bom? Uma das coisas desse poder que eu ensino aqui pra você não é conquistar e ter todos os caras aos seus pés, pelo menos não no início, mas saber cair fora, parar. Saber a hora de parar é tão importante quanto saber a hora de continuar. Então, esses caras, por favor, não fica nessa não. Algumas vezes eles vão voltar e testar você, ver se era aquilo que você queria, se você sairia de novo. Então, vai ter que tomar cuidado sempre com o cara que escorrega e não vai.
tem uma coisa, às vezes você pode perguntar assim, Jelly, tá, mas ele não queria, ele não podia sair mesmo. Quando o cara não sai com você porque não pode, ele já marca logo. Tá? Então ele fala assim, puxa, eu não vou poder nesse dia. Pode ser no outro final de semana, então pode ser dia tal, não sei o que. Ele já deixa aquilo engatilhado. E não esquece, né? Porque tem cara que faz isso e depois, esqueci, né? Então, devo perguntar se ele esquecer e tal, não sei o que. Chegou no dia? Não, você não vai perguntar. Se for o tímido, pode. Porque é isso que aquilo que eu falei. O tímido, se você não empurrar, ele não pega no tranco. Agora, um outro cara comum que você tava durante a semana conversando sobre encontro, aí chega na sexta, o cara não. Nada, e já é na sexta, né? E outra coisa, gente, não pode levar tão a sério assim encontros com esses caras. Então, assim, poxa, não precisa também. O acontecimento sai pouco, aquilo vira acontecimento. Levar um bolo acontece, isso não vai te fazer menos mulher e acabar com sua autoestima. Aliás, se sua autoestima acaba por causa disso, é porque sua autoestima já não existe, tá bom? Então entende que essas coisas podem acontecer, o tipo de cara que você deve falar e não fica se arrastando mais. Isso que é importante. Gostando ou não, não se arrasta. Bom, pessoal, deixa o seu like se você até agora não deixou, se inscreve no canal e um beijo, até a próxima.